passada que personagens misteriosos chamados magos, que vieram do Oriente, realizaram uma incrível jornada. Vieram de um país longínquo, desconhecido, guiados sobrenaturalmente por uma estrela, com um propósito espetacular. Eles queriam prestar homenagem, em termos mais específicos, eles queriam adorar o recém-nascido rei dos judeus. Nós vimos que essa busca teve resultados. Eles finalmente conseguiram aquilo que eles desejavam. O objeto de desejo deles foi alcançado. Eles acabaram diante do Rei da Glória, de Jesus. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles foram reunidos junto com os principais religiosos da época. As escrituras proféticas foram abertas e se achou uma profecia em Miqueias capítulo 5, versículo 2, que fala que o nascimento do Messias se daria numa cidade chamada Belém. Essa convocação foi feita pelo rei da região, o próprio rei Herodes. Depois, enquanto eles iam para Belém, eles reencontraram a estrela que os conduzira desde a sua casa até a Terra Santa. E essa estrela parou bem em cima da casa onde o menino estava, na cidade de Belém. E ali eles, com grande e intensa alegria, diz a palavra, se curvaram diante da criança que estava sentada no colo de Maria e ofereceram ricos presentes: ouro, incenso e mirra. Nós aprendemos que esses tesouros eles tinham um significado. Um ouro eles entregaram porque Jesus é rei, e para pessoas especiais, pessoas importantes, nós presenteamos com coisas preciosas. O ouro porque Jesus Cristo é rei. Eles também deram incenso porque Jesus Cristo é Deus. Para os judeus, nós não usamos incenso de forma cotidiana, de forma comum. O incenso era acendido em contexto de adoração. Então eles oferecem incenso para Jesus porque Jesus Cristo é Deus. E eles também ofereceram mirra, uma substância vinda de uma planta, uma espécie de resina aromática com propriedades medicinais, que era usado como um remédio, como um anestésico, mas também como uma substância para embalsamar corpos. Talvez eles já sabiam que em algum momento da vida do rei, ele precisaria sofrer em favor dos pecados da humanidade, e já estavam ali também se antecipando, oferecendo a mirra, aquela substância que era usada em serviços funerários. Então, eles ofereceram ouro, porque Jesus é rei, eles ofereceram incenso, porque Jesus é Deus, e eles ofereceram mirra, porque Jesus Cristo é o Salvador. E ele só podia ser o nosso Salvador através do sacrifício de si mesmo. Nós vimos também uma grande lição que esses homens nos ensinaram. Seus nomes são desconhecidos, os traços da sua vida, mais detalhes não nos foram revelados, mas a lição que esses homens nos ensinam é muito clara. É que tudo vale a pena quando o nosso desejo é adorar o Senhor Jesus Cristo. Não existem distâncias grandes demais, não existem perigos grandes demais para enfrentarmos, não existe preço grande demais para a gente se dispor a pagar generosamente, simplesmente para estar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e nos curvarmos diante dele, nos submetendo, à sua grandeza, à sua autoridade, e simplesmente adorá-lo. Existe um prazer, existe uma alegria, existe um regozijo que está além de todo entendimento, que faz com que a gente fique transbordando na presença de Jesus. Foi assim que aqueles homens se sentiram, foi assim que eles experimentaram, foi essa alegria que eles experimentaram na presença do Senhor. E nós então recebemos essa lição de adoração. Nós adoramos a Deus com sacrifício, com generosidade, com submissão,
nós adoramos a Deus com alegria na sua presença. E vale a pena pagar qualquer preço, fazer qualquer esforço, para simplesmente colocarmos a nossa vida diante de Jesus e dizer: eis-me aqui, faz a tua vontade, estou aqui submisso diante do Senhor. Essa foi a lição que nós aprendemos com os magos. Mas existem mais dois personagens que nós precisamos tratar aqui no capítulo 2. O rei Herodes e os líderes religiosos, para a gente poder fazer uma abordagem completa do capítulo 2. No versículo 3 do capítulo 2 de Mateus, está mencionado Herodes. Como Herodes reagiu diante da notícia que o rei dos reis, o rei Jesus, tinha acabado de nascer. Versículo 3: tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Quando os magos chegaram na cidade e eles procuraram onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos sua estrela no Oriente e viemos aqui para adorá-lo. Quando Herodes ouve essa notícia, ele fica alarmado, ele fica assustado, ele entra em pânico. E imediatamente no verso 4 ele convoca, diz aqui, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Ele faz uma espécie de concílio, ele pede que a palavra de Deus seja aberta, que as escrituras proféticas sejam consultadas, que a liderança religiosa de Israel, tanto os escribas, os estudiosos da palavra, quanto os sacerdotes, a liderança do templo, dessem o seu veredito, manifestassem a sua posição, onde deve nascer o Cristo. Ele associa imediatamente a notícia que o rei dos judeus, que merece adoração por parte dos magos, com a profecia do Cristo, do ungido do Senhor. Nós já vimos que a grande esperança de Israel se concentrava num personagem chamado o Messias, em hebraico, e em grego o Cristo, que significa o ungido. Reis, profetas e sacerdotes eram ungidos pelo Senhor no Antigo Testamento para a realização dos seus ministérios especiais. Mas a Bíblia fala de um grande ungido do Senhor, que não seria ungido com óleo, mas seria ungido pelo próprio Espírito Santo, um descendente de Davi, que ao mesmo tempo que era rei, seria também o nosso Salvador. E como nós vimos aqui através do especial do Lucas e da Monique, também seria o servo sofredor, que ofereceria a sua vida como sacrifício pelos nossos pecados e intercederia pelas pessoas pelas quais ele morreu, sendo então o nosso sumo sacerdote. Então eles esperavam esse grande ungido do Senhor, que libertaria o povo de todas as suas opressões, que quebraria as algemas, que daria vista aos cegos, que faria os mudos falarem, os surdos ouvirem, os oprimidos por espíritos malignos serem libertos, postos em liberdade, os pobres seriam evangelizados. Era isso que ia acontecer, grande salvação, quando o grande Messias, o ungido do Senhor, viesse ao mundo. Herodes associa a notícia do recém-nascido rei dos judeus, que os magos dão, com essa profecia. Então, nesse concílio, nessa consulta, ele pergunta: onde o Cristo deve nascer? Deve estar escrito na Bíblia em algum lugar. Imediatamente, versículo 5, o concílio responde: em Belém da Judéia. Responderam eles: porque assim está escrito por intermédio do profeta. E eles citam a profecia de cor: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum, verso 6, a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o povo que há de apacentar, de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Miqueias 5, verso 2. E lá em Miqueias ainda tem um pedaço mais bonito, diz que cujas origens são desde os tempos da eternidade.
que Mateus não citou, que esse rei ia nascer em Belém, mas ele sempre existiu, desde os tempos antigos da eternidade. Ele nasceria como um homem nessa cidade, mas a sua origem é divina, e ele é eterno, e ele vive para todo o sempre, sem início e sem fim, como deve ser o próprio Deus. Então, Herodes, diz o verso 7, a partir dessa informação precisa das Escrituras, Herodes crê na Bíblia. Não crê do jeito certo, mas ele crê que a Bíblia tem a razão. Ele não se submete à palavra. Ele não reconhece a Deus e lhe obedece com temor, mas que ele crê que a Bíblia é verdadeira, ele crê. Não é tanto que ele reúne as pessoas para ter uma informação precisa a partir das Escrituras, onde está escrito que o Cristo deve nascer. E agora ele toma uma providência, versículo 7, diz que ele chama os magos agora secretamente, sem ninguém saber, e pergunta deles com precisão quanto ao tempo que a estrela apareceu. Como foi que essa estrela surgiu? Como ela é? Quanto tempo vocês perceberam essa estrela? Então ele começa a fazer mais investigações. Verso 8 diz: enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos, note a expressão cuidadosamente, olha a estratégia de Herodes, a respeito do menino, enquanto tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Só que não. Ele falou que ia adorar, mas na verdade ele queria era matar. Esse era o desejo de Herodes. Eu quero saber onde é que o rei está, porque eu vou acabar com a raça dele. Rei, aqui em Israel só tem um, e o nome dele é Herodes. Esse rei sou eu. Eu não admito que o Cristo reine nessa terra onde eu assumi o poder de soberano. Então ele articula uma estratégia, encaminha os magos inocentes, achando que Herodes estava ajudando-os a encontrar o recém-nascido rei dos judeus. Nós já vimos todo o processo da chegada dos magos na casa onde Jesus estava com o seu filho, Jesus estava com a sua família, José e Maria. Nós já vimos tudo o que aconteceu. Olha o que diz o versículo 12, vamos pular essa etapa, né? Depois que eles ouviram Herodes, eles partem, a estrela os encaminha até a casa onde o menino nasce. Ele estava hospedado, eles rendem homenagem ao menino Jesus, e diz no versículo 12: sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Ou seja, eles partem secretamente para casa, porque de alguma forma Deus avisa os magos que havia alguma coisa errada com o pedido de Herodes. Então eles não informam Herodes sobre a certeza do nascimento da criança, nem exatamente onde ela estava, nem dão nomes, nem revelam nenhum detalhe, porque Deus interviu e mostrou que as intenções de Herodes eram malignas. Verso 13, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino, a sua mãe, foge para o Egito e permanecei lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Mais uma vez, um anjo aparece para José em sonho. Qual foi a primeira vez? A primeira vez foi quando Maria revela para José que ela está grávida do Espírito Santo. E aí José pensa em abandonar Maria secretamente, mas um anjo aparece em sonho e diz: não tema receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, mais uma vez, um anjo aparece para José em sonho. Algo especial, extraordinário, lhe dirige. Então, José agora estava cheio do ouro, né? Recebeu o ouro dos magos ali. Você vê como Deus é providente, né? Deus, no momento em que Jesus e a sua família precisam de dinheiro,
os magos vêm e lhes presenteiam com um rico tesouro. Verso 14, dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Isso é uma profecia de Oséias, capítulo 11, verso 1. Vocês lembram que o povo de Israel também passou 400 anos, 430 anos, para ser mais precisos, no Egito. Chegaram lá através de José para escapar da fome, acabaram como escravos, mas nós celebramos na sexta-feira a Páscoa, que foi quando Deus liberta o seu povo com a sua forte mão, através da última praga, que foi a morte de todos os primogênitos. É a partir desse momento que a Páscoa celebra. E Mateus está dizendo que Jesus Cristo experimenta na sua vida pessoal aquilo que o povo de Deus experimentou. Essa temporada, né, do Egito, tentando escapar de circunstâncias que lhe ameaçam a vida. Agora vamos voltar para Herodes. Vendo-se iludido, verso 16, pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar. Olha como Herodes era maligno. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Lembra que ele perguntou aos magos quanto tempo a estrela apareceu, né? Então essa cifra aqui de 2 anos, aparentemente é a resposta para aquela pergunta. Então ele vai em Belém e ele manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Que coisa terrível. Que situação. No verso 17, Mateus diz mais uma vez: então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamentação. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existe. Isso é uma profecia na verdade, um texto de Jeremias descrevendo a grande aflição de Jerusalém, do povo judeu, quando eles foram invadidos pelos babilônicos. Então, mais uma vez, é como se aquela profecia se cumprisse mais uma vez na história de Jesus. Belém experimenta, através daquela matança, a agonia que o povo de Deus passou por ocasião da invasão dos babilônicos e quando eles foram lançados ao desterro e ao exílio. Aquela desgraça, aquela tristeza, aquela tragédia se repete na história do povo de Deus por ocasião do desejo sanguinário de Herodes para aniquilar a vida de Jesus Cristo. E aqui a gente está diante de um mistério da providência. A providência de Deus é o ato de Deus de cuidar e de governar todas as coisas do universo. E Deus, uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim: é fácil a gente entender a providência. Se é da vontade de Deus, acontece. Se não é da vontade de Deus, não acontece. Então, isso é providência. E a providência de Deus, às vezes, coisas que terríveis acontecem. Deus permite que coisas terríveis aconteçam. Você vê que Deus interviu, mandou avisar José em sonho para que eles fugissem, para que o menino Jesus Cristo não fosse assassinado pelo desejo sanguinário de Herodes. Por outro lado, todos os meninos daquela cidade morreram e Deus não os poupou. E você já sei o que você está querendo saber. Por que Deus fez isso? Por que Deus poupou Jesus e não poupou aquelas outras crianças? E a resposta é simples: eu não sei. Ninguém sabe. Isso é um mistério da providência de Deus. Às vezes Deus faz coisas ou permite que determinadas coisas aconteçam que nos deixam com o coração angustiado, que nos deixam com o coração intranquilo,
que nos deixam o espírito cheio de interrogações e não existem respostas. Isso é algo que foi reservado para o próprio Deus. Por que Deus poupou o seu filho ali, mas não poupou as demais crianças? Nós não sabemos. Mas se serve de consolo, mais tarde, Deus não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou na cruz do Calvário, para que todos os seres humanos pudessem ser poupados da morte e do castigo eterno. É um mistério da providência, mas nós nos consolamos no fato de que Deus poupou o seu filho ali, para que depois não o poupasse, para que toda a humanidade fosse poupada do castigo eterno. Na glória, talvez alguns dos mistérios da providência serão resolvidos. Outros, talvez, Deus simplesmente vai dizer: meu filho, vai curtir a glória, a eternidade do céu. E deixa as tuas dúvidas, abandona as tuas dúvidas, porque isso é com relação à própria a vida antiga. Eu acredito, inclusive, que essa curiosidade que a gente tem de saber das coisas vai se perder, porque a gente vai ter muito mais coisas mais importantes para fazer na eternidade. Mas foquemos em Herodes, porque notamos que Herodes tem uma atitude desproporcional. Por que um ódio assim tão virulento contra uma criança, um bebê inofensivo? Vamos parar para pensar, quando esse menino crescesse e chegasse no ponto de ser rei, Herodes provavelmente já tinha morrido. Ele poderia simplesmente se contentar e dizer: eu não vou ficar aqui para sempre, quando chegar a hora dele. Assim vai ser, gostando ou não, um dia a gente vai ter que passar o bastão para outra pessoa. Você vê uma reação, um ódio desproporcional, quase que uma loucura. Herodes tinha esse traço de personalidade. Ele mandou matar um bocado de gente, mandou matar parente, mandou matar esposa, mandou matar filho. Ele era louco. Mas de onde vem essa loucura de Herodes? Do seu próprio coração. Quando o homem se rebela contra Deus, e todos nós, infelizmente, temos um pouco de Herodes dentro do nosso coração, nós deixamos de ter um coração regulado por Deus e passamos a ter um coração regulado por nós mesmos. Nós deixamos de ter uma vida teocêntrica, ou seja, a nossa vida gira em torno de Deus, para termos uma vida egocêntrica. A nossa vida gira em torno de nós mesmos. E nós simplesmente não queremos admitir, aceitar que alguém venha e assuma o controle da nossa vida, que alguém reine no nosso lugar. Deus criou o homem para reinar. Todos nós temos o direito e a experiência de reinarmos dentro da nossa esfera de influência. De certa forma, todo marido é rei da sua própria casa. De certa forma, toda esposa é rainha da sua própria família, dos seus filhos. Todos nós temos aquele local onde nós exercemos a nossa influência e o nosso domínio. Essa é a imagem de Deus, faz parte da imagem de Deus que está em nós. O problema é que o homem resolveu reinar sem Deus. Esse é o problema. O problema é que nós queremos ser reis absolutos. E você pode ser até um rei, meu amigo. Você pode ser até uma rainha, minha querida. Mas Deus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E se nós nos contentarmos em estarmos debaixo da autoridade dele, nós podemos reinar com ele. Esse vai ser o nosso destino. Deus nos constituiu como seu povo, nação de reino e sacerdotes. Ele promete para a sua igreja no Apocalipse, as várias igrejas, que se nós perseverarmos e formos fiéis até o fim, nós reinaremos com ele. O problema é que nós queremos reinar sem Deus. Nós queremos fazer o que queremos, do jeito que queremos, na hora que queremos. É o tal do egoísmo. Em Marcos capítulo 7, vamos lá ver essa passagem reveladora. Marcos capítulo 7, a partir do versículo 21, a partir do versículo 20, na verdade,
Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz: o que sai do homem é isso que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, o desejo de fazer o mal, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Jesus Cristo explica que a fonte de tudo que não presta na vida do ser humano, a fonte de toda degradação, não é do ambiente, mas vem do seu próprio coração, da sede da sua personalidade. É de dentro do nosso coração. Nós não somos contaminados pelo que vem de fora. Na verdade, nós somos contaminados pelas coisas que estão aqui dentro de nós. E a natureza dessa contaminação é egoísmo. Eu não sei se você percebeu, mas cada um desses itens desta lista negra de coisas horrorosas que sai de dentro do nosso coração é uma expressão de egoísmo. É uma expressão de ego contra Deus ou contra o próximo. É uma expressão da nossa vontade rebelde contra os direitos de Deus ou contra os direitos do nosso semelhante. Os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia e a soberba, tudo isso são expressões do nosso egoísmo, da violação dos direitos divinos e da violação dos direitos do nosso semelhante. Quando a gente passa a viver uma vida assim, onde a nossa vontade é que tem que se fazer valer, todo tipo de desgraça acontece em decorrência desse fato. E aquele que começa pensando errado, achando que é o rei do mundo, esquecendo de Deus e dos outros, termina completamente perdido. Qual é a última palavra da lista? Versículo 22, a soberba e a loucura. Quem começa pensando errado, termina completamente maluco, perturbado, doido. Essa é uma descrição perfeita da humanidade, em especial de Herodes, que ficou louco, uma atitude insana, um ódio injustificável, uma atitude desproporcional contra uma criança, um massacre de bebês inocentes, simplesmente porque não conseguiu suportar a ideia de que havia um rei que não era ele mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para todos os que têm um pouco de Herodes dentro do coração. A vida não é sobre nós. Você e eu não somos os reis deste mundo. O mundo não gira em torno de nós. As pessoas não têm que fazer o que a gente quer. A vida não tem que ser do nosso jeito. A vida é sobre Deus. É a vontade dele que tem que prevalecer. Nós precisamos chegar num ponto em que nós reconhecemos a autoridade divina e nos submetemos à sua vontade. Mas não se preocupe, que fazer a vontade de Deus não é perder nada. Em Romanos capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. O egoísta, o egocêntrico, o rebelde, aquele que não quer que Deus reine sobre nós, ele acha que o reino de Deus vai roubar da gente alguma coisa. E nós vamos estar perdendo alguma coisa, nos rebelando, se nós nos submetermos à vontade de Deus e permitirmos que Ele reine sobre nós. Primeiro, Deus vai reinar você querendo ou você não querendo, amém? Ele é o rei. Você pode espernear, você vai chorar, mas todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Ponto final. Agora, segundo, quando a gente reconhece que Ele é o rei, a gente não perde nada.
Na verdade, a gente só ganha. Nós não sabemos governar a nossa vida. A nossa vontade não é boa, não é perfeita e não traz alegria. Pergunte uma pessoa que faz o que quer, se ela é feliz. Eu faço tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Pergunte se essa pessoa é feliz. Pergunte se Herodes era feliz, no divã com Herodes. Herodes, você é uma pessoa feliz? Claro que não. A gente só sossega o nosso coração, a gente só encontra paz. A sanidade mental, a vida, ela começa a se ajustar quando a gente sai do trono da vida e diz: Senhor, toma o teu lugar. Aí você vai ver o que é coisa boa. Aí você vai ver o que é coisa perfeita. Aí você vai ver o que é coisa agradável. É a vontade de Deus. Herodes não sabia disso. Ou se sabia disso, mesmo assim não quis se submeter. E quem ficou no prejuízo? O próprio Herodes. Ele sujou as mãos com sangue, mas ele não conseguiu tocar no Filho de Deus. E esse gesto de loucura simplesmente aumentou para ele punição para o dia do juízo. Não adianta a gente querer lutar contra Deus. Ele vai reinar. Quer a gente queira, quer a gente não queira. Quer a gente se submeta, quer a gente não se submeta. Quem manda aqui é Jesus. Ele disse: toda a autoridade me foi dada. Por quem? Pelo próprio Deus. Aonde? No céu e na terra. Uma vez eu fui evangelizar uma pessoa. Naquela época eu era verdinho, eu não sabia o que dizer, né? Aí eu disse assim: amigo, eu posso falar de Jesus para você? Aí um cara muito atrevido disse assim: você tem alguma procuração aí, assinada com o nome de Jesus, ele autorizando a falar em nome dele? Aí eu fiquei sem palavras. Eu não estava esperando tanta ignorância, né? Mas hoje, nunca mais ninguém fala. Quando a gente aprende, ninguém desafia a gente. Por que é? Quando a gente tem a palavra na ponta da língua. Se a pessoa diz: você tem alguma procuração? Tenho, meu amigo, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, sobre mim e sobre você. E ele disse para mim ir pelo mundo inteiro e fazer discípulo. Eu só vou sossegar quando você se batizar. Miserável. Ele é o rei. Ele é o rei. E Herodes quis prejudicar Jesus, mas quem se deu mal nessa história toda foi ele. Muito bem. Outro personagem, ou na verdade um conjunto de personagens que a gente precisa lidar aqui para a gente fazer um contraste e trabalhar o capítulo inteiro, são os religiosos, os sacerdotes e os escribas. Enquanto que Herodes reagiu com ódio diante do fato de que o rei dos reis tinha chegado, ele não conseguiu suportar, ficou sufocado com a soberania do Filho de Deus e procurou destruí-lo, sujou suas mãos com sangue humano na sua loucura, sem sucesso. Pior do que essa atitude extravagante e maluca de Herodes foi a indiferença dos judeus. Ora, toda Jerusalém ficou alarmada quando os magos chegaram, certo? Certo. Ora, Herodes convocou os principais sacerdotes e os escribas do povo, certo? Certo. E pediu para eles fazerem uma pesquisa profética. Olha, chegou um pessoal aí do Oriente, eles são gente importante, eles disseram que apareceu uma estrela, e essa estrela diz para eles, de alguma forma, que o rei dos reis, o recém-nascido rei dos judeus está por aqui. Só pode ser o Cristo, e eles vieram adorar. Olha aí o que tem dentro do lombo desse camelo aí. É muito ouro, meu amigo. O negócio aqui é sério. Eles acreditam de coração que o Messias chegou. Onde é que está escrito na Bíblia? Então foi um concílio, foi algo especial. E quando eles abrem a Bíblia e dizem: olha, é em Belém. Em Belém que o Cristo vai nascer. O que deveria, o que se esperava
daqueles homens após essa constatação? Se esperava que eles, junto com aqueles magos, fossem averiguar por si mesmos se de fato o Filho de Deus tinha chegado ao mundo, se de fato o Messias tinha nascido de acordo com a profecia do profeta Miqueias séculos atrás. Mas esses homens, mesmo conhecendo a palavra, mesmo tendo sido consultados e alertados sobre esse assunto de gravidade extrema, eles não tiveram nenhum tipo de atitude, eles não esboçaram nenhum tipo de interesse, eles simplesmente abriram a Bíblia e disseram: é em Belém que ele vai nascer. Despacha os magos, manda eles procurar por lá. E eles não se deram o trabalho de procurar a Jesus e verificar por si mesmos a veracidade do testemunho dos magos. Irmãos, tem uma música aí popular que diz assim: essa sua indiferença que me mata. Já ouviu essa música? A indiferença é uma grande desgraça. A indiferença dos religiosos era pior do que o ódio de Herodes. Uma vez eu estava num aconselhamento de casais. Na verdade, eu tinha um casal que estava em crise e eu li esse texto da Bíblia com eles e eu perguntei: o que é pior? É o ódio ou a indiferença? A mulher respondeu: é a indiferença. Eu disse: por quê? Porque quando você odeia alguma coisa. Quando você odeia, aquela pessoa existe para você e te incomoda. Mas quando você trata ela com indiferença, é como se ela não existisse mais. Para ela, para você, para o casal, quando você para de brigar, é porque aquela pessoa, não é bom que o casal brigue, mas é melhor que o casal brigue do que ele viva em indiferença. Porque quando o casal chega no nível da indiferença, é o seguinte: você não significa mais nada para mim. O que você faz ou deixa de fazer, para mim, não me afeta. Eu não me importo. Para mim, você não significa mais nada. A indiferença é pior do que o ódio. Sabe o que é pior do que a perseguição? É a indiferença do povo de Deus. A nossa indiferença, ela faz muito mais mal à nossa alma do que a perseguição dos nossos inimigos. Eu acho que a igreja brasileira, porque é a igreja que eu conheço, eu sou brasileiro, eu já morei em alguns lugares do Brasil, algumas regiões do Brasil diferentes, e eu vejo uma indiferença muito grande. Nós temos grande conhecimento da palavra, nunca houve uma geração onde a gente tivesse tanto acesso à informação, pilhas de Bíblia dentro de casa, a Bíblia da mulher que ora, a Bíblia do menino que ora, a Bíblia do homem que ora, né? Bíblia da obreira cristã, do pastor, do ministro, de Genebra, né? Anotada do Charles Wright, do John MacArthur. É Bíblia para tudo quanto é lado. Bíblia é só uma, né? Existe uma exploração comercial muito grande, tá? Mas a Bíblia é a Bíblia. A gente tem acesso. Você poderia, em vez de vir aqui para a igreja me escutar, você poderia ter escutado um grande pregador aí do Brasil pelo YouTube, o Hernandes Dias Lopes, por exemplo, que prega muito melhor do que eu. Você poderia, né? Então, pode chegar em casa e vamos ver aqui uma mensagem em Mateus capítulo 2 aqui, por algum desses grandes pregadores aí, vamos confrontar o que o pastor Rafael está falando com que esses demais pregadores. Você pode fazer isso, a gente tem acesso demais. Assim como aqueles homens eram esclarecidos na palavra, hoje nós temos muito conhecimento bíblico, mas esse conhecimento não parece nos afetar. Isso que é preocupante. Nós ficamos religiosos demais para nos importar com as verdades que nós conhecemos da palavra. E isso é muito perigoso. Isso talvez seja pior
do que a perseguição dos inimigos do povo de Deus. Talvez isso faça muito mais mal à igreja de Cristo do que a própria perseguição. Mais mal do que o ódio de Herodes foi a indiferença dos religiosos que fez. E isso é preocupante. Eles conheciam a palavra, foram informados da possibilidade de um grande evento, do mais esperado dos acontecimentos proféticos, está se realizando nos seus dias. E eles não fizeram nada. Eles não foram buscar se inteirar, procurar saber. Eles não foram verificar por si mesmos. Porque se o Rei dos Reis nasceu, eu também quero fazer a minha homenagem. Eu também quero me submeter. Essa deveria ter sido a atitude, mas é a completa indiferença. Um dos versículos mais tristes da Bíblia é João capítulo 1, versículo 11. Falando de Cristo, diz assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Existem duas maneiras da gente não receber Jesus: ou com ódio, com agressividade de Herodes, ou com a indiferença dos religiosos de Deus. Ele veio, palmas para ele, que bom. Jesus é o Senhor, está escrito na palavra. Ele veio salvar e buscar o perdido, muito bem. E isso não fazer diferença nenhuma na nossa vida, não produzir uma reação adequada à gravidade dessas verdades, isso é realmente lamentável. Tiago capítulo 1, versículo 21 e 22, eu quero alertar os irmãos desse perigo. Olha, a igreja é um lugar muito perigoso para a gente estar, sabia? Porque se a gente não reagir da forma correta, nós podemos estar fazendo um mal muito grande a nós mesmos. Então eu quero te conscientizar, não quero que você deixe de vir para a igreja por causa disso, mas eu quero alertar você que pode ser que a sua atitude na casa de Deus, o seu contato com as coisas de Deus, possa fazer mais mal do que bem. Não é que as coisas de Deus fazem mal, mas se a gente não agir da forma adequada diante das coisas de Deus, aquilo pode nos fazer muito mal. Tiago capítulo 1, versículo 21 e 22 diz assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Já pensou a gente fazer um exercício de auto-engano enquanto a gente vai para a igreja? Diz, vamos lá, vamos nos enganar, vamos para a igreja nos enganar. Como é que a gente faz isso? Eu vou lhe explicar como ir para a igreja e se enganar. É escutar a palavra e não fazer nada a respeito dela. Isso chama-se auto-engano espiritual. Isso é muito perigoso. Nós estamos cometendo uma desonra para com Deus, o Deus da palavra, e estamos promovendo um grande mal nas nossas vidas, caso a gente escute a palavra e não faça nada a respeito. Aqueles homens escutaram a palavra. O Messias vai nascer em Belém, está escrito, e eles não fizeram nada. Eles permaneceram com o coração indiferente. A indiferença daqueles homens era pior do que o ódio de Herodes. Jesus, em Mateus capítulo 7, ele fala do universo das pessoas que escutam a palavra dele, mas não desse universo de todos os que escutam a palavra, uns praticam e outros não praticam. Os que praticam são comparados a pessoas que constroem as casas das suas vidas sobre a rocha. Aí vem as tempestades da vida, as grandes dificuldades, mas ela não se deixa abalar. Por quê? Porque a casa tem fundamento, a casa tem firmeza, a casa sofre as dificuldades, mas ela não se deixa abalar, ela permanece de pé, porque ela foi construída sobre a rocha. E o que é construir a casa da nossa vida sobre a rocha? É ouvir a palavra de Jesus e
praticar. Ele diz: todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas Jesus Cristo fala também das pessoas que ouvem a palavra, diz o versículo 26 de Mateus 7. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meus irmãos, o que aconteceu com os judeus quando Jesus Cristo veio ao mundo? Eles experimentaram tão grande salvação? Na verdade, a grande maioria do povo para quem Jesus Cristo veio, Jesus é o Messias deles, é o nosso também, mas principalmente e primeiramente deles, ele foi rejeitado. Eles pediram para crucificá-lo, e eles tiveram que suportar toda a maldição e a miséria que decorre do fato de eles terem rejeitado o Senhor. Ainda existe esperança para o povo de Israel? Sim. Deus não rejeitou o seu povo. Inclusive está profetizado que nos últimos dias eles se voltarão completamente ao Senhor. E nós temos orado, não só pela paz, mas pela conversão do povo de Israel. Mas essa indiferença, uma grande religiosidade, a máquina religiosa funcionando, o templo, os sacrifícios, os cultos, o estudo, as pregações, as conferências, os cursos, tudo funcionando, a máquina religiosa funcionando a todo vapor, mas sem nenhum resultado prático na vida. Eu tenho medo de que isso esteja acontecendo conosco. E nós precisamos encontrar esse elo perdido que traduz em atitude aquilo que nós temos aprendido todos os domingos na casa do Senhor. Nós, Igreja Batista, a gente é para ser, todo mundo é doutor em Bíblia aqui, né? Desde quando tu estuda a Bíblia? Desde pequeno, né? Eu não tinha nem tamanho de gente, eu já sabia todos os livros da Bíblia decorados. Dezenas, talvez centenas de versículos, não muitas centenas, né? Pelo menos uns 300 versículos eu tenho na minha cabeça decorado. A quantidade de versículos que eu tenho na cabeça não importa, mas é a quantidade de compromisso que eu tenho com esses versículos que eu sei de cor, que vai fazer diferença na minha vida. Irmãos, nós estamos numa situação muito perigosa. Isso é o que eu chamo de ateísmo prático. A gente diz que a gente crê em Deus, a gente diz que Jesus é o Filho de Deus, a gente crê no Espírito Santo, a gente crê que esse livro é a palavra dele, nós cremos que nós somos o seu povo, mas isso não significa nada. Isso de modo algum altera a nossa vida, nossa família, nosso coração, a nossa forma de lidarmos com os problemas, o nosso zelo pela obra do Senhor, o nosso respeito para com o nosso Criador. Então, se nós dizemos que cremos em todas estas coisas, e nós devemos crer, mas isso não transforma as nossas vidas, nós estamos vivendo uma espécie de ateísmo prático. Nós confessamos com os nossos lábios uma coisa, mas o resultado final da nossa vida é completamente diferente. Que tal não aconteça nas nossas vidas, que nós não venhamos cometer esse erro de conhecer a palavra tão bem, de estarmos tão envolvidos com os elementos religiosos da nossa fé, mas isso não se traduzir, não se materializar em prática, em obediência, em submissão, em compromisso. Caso contrário, nós vamos experimentar a mesma tragédia que os judeus experimentaram, essa indiferença que matou a vitalidade deles,
e que foi pior do que todas as perseguições que eles acabaram enfrentando como povo de Deus. Bem, diante de Cristo a gente só tem 3 atitudes: ou a gente adora, ou a gente odeia, ou a gente dá as costas e finge que não é com a gente. Ou a gente o trata como ele merece, como Deus e Senhor. Ou nós vamos lutar contra ele até o fim, como se ele fosse o nosso inimigo, sendo que ele veio para ser o nosso Salvador. Ou então nós vamos revestir o nosso coração com camadas cada vez mais grossas de indiferença e vamos experimentar aquele ateísmo prático que mina a nossa vida espiritual. Espero que eu e você possamos adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo volta, versículo 19, vamos encerrar o capítulo aqui. Nós vimos que ele passou um tempo no Egito, refugiado, e é muito interessante o ponto de contato da história de Cristo com aquilo que a gente está vendo do mundo, né? A quantidade assustadora de pessoas em movimento, saindo das suas pátrias, das suas nações, por motivo de perseguição religiosa, política, guerras, fome, pestes. E Jesus Cristo também teve que sair da sua terra e se refugiar no Egito, morar numa nação estrangeira. É verdade que haviam várias comunidades prósperas de judeus, e de certa forma no Egito também eles, judeus, podiam se sentir em casa dentro de uma daquelas comunidades. Mas o fato é que Jesus Cristo também sabe o que é ter que sair da sua casa, da sua terra, por questões de perseguição. Ele passa uma temporada lá e diz o versículo 19: tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, exatamente a cidade onde José e Maria viviam antes de Jesus Cristo nascer. Foi por ocasião de um censo que eles acabaram indo para Belém, e foi lá que Jesus Cristo nasceu. Parece que José decidiu ficar por lá mesmo, mas Deus tinha outros planos. Então, depois do tempo como refugiado no Egito, eles voltam para a Terra Santa, mas não vão para a Judéia, porque o filho de Herodes era tão ruim quanto ele. Mais uma vez, sempre seguindo as instruções de Deus, ele então vai morar na cidade de Nazaré. E aí Mateus diz que ali se cumpre uma outra profecia que foi dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. E os estudiosos se debatem aqui, tá bom? E eu vou falar para vocês quais são as 3 opções, como nós interpretamos. Se a gente for procurar na Bíblia, ele será chamado Nazareno, você não encontra. É por isso que Mateus diz, como está escrito por intermédio dos profetas. Então, o que Mateus está dizendo é o seguinte: você não vai encontrar essas palavras literalmente, mas se você estudar o livro dos profetas, você vai chegar a essa conclusão, que Jesus Cristo vai ser chamado Nazareno. Então, o que isso significa? É o voto de Nazireu. Se você ler Números capítulo 6, o povo de Israel tinha uma instituição chamada voto de nazireado. O que é o voto de nazireado? É uma pessoa que é dedicada, quando ela é adulta, ela se dedica por algum tempo ou pelo resto da vida, ou ela é dedicada pelos pais ao Senhor, e algumas restrições acontecem. Ela não pode cortar o cabelo, ela não bebe nenhum tipo de vinho ou bebida forte, eles às vezes se abstinham de determinadas carnes, etc. Sansão era nazireu. João Batista provavelmente também tinha esse mesmo tipo de voto, tá?
E é possível que Mateus esteja dizendo, olha, a Bíblia diz que ele vai ser um cara dedicado a Deus. Jesus vai ser uma pessoa dedicada a Deus como um nazireu, alguém que se compromete com Deus de uma forma radical. Bem, em Isaías capítulo 11, versículo 1, vamos lá, tem um texto que pode ser o cumprimento. Isaías capítulo 11, versículo 1, perdão. Isaías capítulo 11, versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. A palavra, isso é uma profecia acerca do Messias. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e aí vai. Então, essa palavra tronco em hebraico, natzé, talvez, o Mateus estava dizendo, olha, de acordo com o que o profeta Isaías falou, ele vai ser o tronco de Jessé. O que eu acho meio forçado essa interpretação, mas é uma possibilidade que os eruditos dão. A que eu acho mais provável é que a vila de Nazaré era uma vila de pessoas desprezadas. Não era um lugar estimado pelos judeus da época. Eu não sei se vocês lembram, mas um dos discípulos de Jesus, quando acaba de conhecer, antes de ser discípulo, eles perguntam, diz assim, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, de quem Moisés e os profetas falaram. Aí esse diz assim, Jesus de Nazaré, aí diz assim, pode vir de Nazaré alguma coisa boa? Ele diz que lá só mora gente, não tem nada de bom ali. Aí a gente lembra de uma profecia. Ele era o mais desprezado dentre os homens. Em vez de Jesus Cristo viver num lugar nobre, na melhor região da Palestina, na região da Judéia, e crescer nessa terra nobre de Belém, a cidade dos seus ancestrais, aonde é que ele vai morar e viver? Lá em Nazaré, no meio do povão. Nazaré, ela ficava na encruzilhada de duas estradas, porque a Palestina é meio que o umbigo do mundo. Se a pessoa quisesse sair da Europa e ir para a Ásia, tinha que passar por Nazaré. Se a pessoa visse da Ásia e quisesse ir para a África, tinha que passar por lá. Era uma encruzilhada. E em Nazaré havia muitos estrangeiros, e você sabe que o judeu tem um preconceito danado com quem não é da mesma linhagem. E Jesus foi morar lá, filho de um carpinteiro. E ele foi viver no meio de pessoas humildes, pessoas simples, e ele recebeu sobre si a alcunha de ser uma pessoa insignificante, que morava no meio de pessoas insignificantes. E essa é um tema da vida de Jesus. Quando Jesus Cristo foi nascer, não havia lugar para ele na hospedaria, e olha só o berço que arranjaram, né? O lugar onde os animais bebem, numa caverna. Teve que se refugiar no Egito, e não pode nem morar na cidade onde nasceu por causa da perseguição, e vai viver no meio de pessoas insignificantes, num lugar insignificante, de quem ninguém achava que alguma coisa boa podia acontecer. E assim Jesus Cristo experimenta durante toda a sua vida o significado de ser uma pessoa desprezada aos olhos dos homens, mas especial aos olhos de Deus. Ele será chamado Nazareno. Era o mais desprezado dentre os homens, e que sabe o que é falso. Jesus está aqui. Ou você o adora, ou você o odeia. Mas a indiferença, diz, pastor, eu não vou amar, mas odiar também eu não tenho coragem. Essa atitude de indiferença é pior do que o ódio. Nós precisamos nos posicionar. O Filho de Deus veio, morreu, ressuscitou, Ele é o Senhor. A gente precisa se posicionar. A gente precisa se submeter.
precisa agora. Senhor, nós queremos agradecer pela tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, que enquanto nós avançamos nesse extraordinário Evangelho, possamos conhecer mais e mais o Senhor da glória. E que o nosso coração venha também se curvar diante dele. Nos ensina a amar o Filho de Deus, a amar o seu caráter, a sua personalidade, as suas palavras, as suas obras e feitas, a amar a sua obra de redenção, a amar, Senhor Deus, os seus mandamentos, que ele disse que não são penosos, a amar o seu povo, a amar sua palavra, a amar suas leis. Ó Deus, nos ensina a nos curvarmos diante do teu Filho Jesus. Um dia todos nós teremos que nos ajoelhar. E toda língua vai ter que confessar que Jesus é o Senhor. Até aqueles que são rebeldes farão isso constrangidos pela glória e autoridade dele, noite e dia. Mas nós queremos fazer isso agora. De todo o nosso coração, por amor. Sem nenhum tipo de constrangimento. Oferecendo, mas por louvor que o coração humano possa oferecer. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.